amigo vestibulando! Bem-vindo ao Preveste UEA. Sou o professor Jonas Brasil, um homem de 50 anos, sou pardo, cabelos pretos, tenho estatura mediana. Estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. E a nossa sala de aula é um estúdio de TV. Estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer as anotações. Então, vestibulando, nossa análise hoje é do livro Triste Fim do Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, uma obra pré-moderna desse rapaz aqui, ó, Lima Barreto, pré-moderno, estilo irônico, sarcástico. Esse Triste Fim do Policarpo vai discutir a questão de um nacionalismo, mas não aquele nacionalismo utópico, não aquele nacionalismo exagerado, tá? Então ele vai construir uma visão de nacionalismo, na verdade é para desconstruir aquela visão de nacionalismo exagerado construído pelos românticos, mas que não passava, né, de uma idealização que não existia. Tá? Então aborda o abismo existente entre pessoas idealistas e aquela que só visam seus interesses, olha aí, uma farsa. Pregam um nacionalismo, um patriotismo, mas que no fundo, só visa os seus próprios interesses. O nosso Major Policarpo Quaresma, ele é um fanático pela pátria e ele morrerá por causa desse seu fanatismo. Policarpo, um nacionalista convicto, estuda tudo sobre o Brasil, linguagem tupi-guarani, as capitais, os escritores, tudo, um apaixonado pelo Brasil. Lia apenas autores nacionais, José de Alencar, Gonçalves Dias, comia comidas típicas do Brasil, aprende a tocar violão para tocar modinhas nativas, modinhas de raízes brasileiras, aí principalmente aprende a falar tupi-guarani, que, digamos assim, esse tupi-guarani, essa paixão pela linguagem tupi-guarani, não é, que vai levá-lo a ser considerado um louco. A primeira parte da obra, nós vamos ter, após a proclamação da República Brasileira, na cidade do Rio, ele trabalha como funcionário do Arsenal de Guerra. Ele vive com Adelaide, o nosso Major Policarpo Quaresma, e estuda tudo sobre o Brasil. Policarpo passa grande parte do tempo enfiado na sua biblioteca, nos livros, e é criticado por grande parte das pessoas que moram no bairro onde ele reside, ok? E grande parte não consegue entender como que um homem sem titulação pode ser tão apaixonado, pode ter uma biblioteca daquela para estudar o Brasil. Como? Se ele nem tem uma formação. Isso é uma crítica, isso é uma ironia profunda. Esse estilo irônico e sarcástico é uma marca do nosso Lima Barreto. Caminhando um pouco mais, a crítica ao academicismo vai se revelar muito mais profunda na escolha do Policarpo, aprender a tocar violão, porque considera um representante do espírito popular do país e a expressão máxima da alma nacional. Depois ele vai descobrir que o violão nem é de origem nacional, o que vai levá-lo a uma intensa frustração. Tá bom? Então o livro traz alguns momentos extremamente cômicos, tá? Leva alguns momentos cômicos, receber a afilhada e o compadre aos prantos, sugerir que a Assembleia Legislativa a adoção do tupi-guarani como língua oficial do Brasil. Então, a partir desse momento, ele vai começar a ser dado como uma pessoa diferente das outras, tá bom? A tragédia da loucura na obra. Policarpo começa a aprender tupi-guarani e ele redige à Câmara um requerimento nessa linguagem, tupi-guarani. E nesse requerimento, ele solicita a adoção do idioma oficial da pátria, o tupi-guarani. Vai ser ridicularizado.
Na segunda parte do livro, serão analisados os problemas enfrentados pela porção rural. Aí, na segunda parte do livro, nós já vamos ter os problemas relacionados à parte agrária, ele se mete em confusões, lá no sítio Sossego, onde ele vivia, né, relacionado àqueles, os moradores da zona rural, aí ele tem problemas, aí ele é obrigado a voltar para a cidade. A terceira e última parte do livro é a parte mais tensa. Só resumindo, a primeira, a parte ligada ao Tupi-Guarani. Foi dado como louco e internado no hospício. A segunda parte, a parte relacionada às questões agrárias. Teve problemas lá no sítio, no interior onde ele morava, volta para a cidade. A terceira e última parte é a mais tensa da obra. Narra as andanças do Policarpo pela capital federal durante a revolta da Armada. O destino de Policarpo será selado quando ele escreve uma carta ao Floriano Peixoto denunciando a situação. O maior patriota de todo o livro é injustamente preso. Chateou demais o Floriano Peixoto, chateou demais, encheu a paciência do Floriano Peixoto, vamos falar assim, metaforicamente, até que o Floriano Peixoto se cansou dele e aí o condenou à morte. No final do livro, Policarpo, devido às suas críticas, é preso e condenado à morte por ordem do presidente Floriano Peixoto sob acusação de traição. Ou seja, o único crime dele foi amar demais a pátria. E aí, no final, ele cai a máscara dele, a leitura romântica que ele fazia do Brasil e das pessoas, e aí ele entende que o brasileiro não era bonzinho que nele imaginava. Ele entende, a partir das lentes realistas, ele faz uma leitura de que o povo brasileiro não era bonzinho e de que a pátria brasileira, as pessoas não visavam os mesmos interesses que ele. Eu trago aqui a primeira questão. Quaresma despiu-se, lavou-se, enfiou a roupa de casa. Veio para a biblioteca, sentou-se a uma cadeira de balanço, descansando. Estava num aposento vasto e todo ele era forrado de estantes de ferro. Havia perto de 10, com 4 prateleiras, fora as pequenas, com os livros de maior tomo. Quem examinasse vagarosamente aquela grande coleção de livros, havia de espantar-se ao perceber o espírito que presidia a sua reunião. Na ficção, havia unicamente autores nacionais, ou tidos como tais, o Bento Teixeira, que escreveu Prosopopeia, o Gregório de Matos, né, o Boca do Inferno, o Barroco, o Basílio da Gama, o Árcade, o Santa Rita Durão, o José de Alencar, o Macedo, que é o Joaquim Manuel, o Gonçalves Dias, além de muitos outros. Você pode perceber que na biblioteca dele havia os escritores que falavam sobre o Brasil, que era a vertente da vida dele, essa paixão pelo Brasil. No texto, o uso do artigo definido, anteposto aos nomes próprios dos escritores brasileiros, demonstra a familiaridade e o reconhecimento que o personagem tem dos autores nacionais e de suas obras. Letra B consiste em um regionalismo que tem a função de caracterizar a fala pitoresca do personagem principal. Letra C é uma marca da linguagem culta, cuja função é enfatizar o gosto do personagem pela literatura brasileira. Letra D constitui um recurso estilístico do narrador para mostrar que o personagem vem de uma classe inferior. E a letra E indica o tom depreciativo com o qual o narrador se refere aos autores nacionais. Depreciativo, pelo amor de Deus, claro que não. Ele amava os autores nacionais, meu amigo vestibulando. A resposta correta, não resta dúvida. Ele demonstra a familiaridade, o amor, a paixão, o conhecimento que o personagem Policarpo Quaresma tinha dos autores nacionais, estudou tudo sobre eles, tudo bem? E também sobre as suas obras. Portanto, a resposta correta, letra A, um nacionalista, um homem apaixonado pelas coisas do Brasil. Por isso foi condenado à morte.
meu amigo vestibulando, eu trago aqui a questão número 2. Em Triste Fim de Policarpo Quaresma, a personagem principal, nos instantes que antecedem sua morte, conclui que todos os seus projetos haviam resultado em sucessivas decepções e que a pátria que idealizara não existia. Olha a desilusão. Aqui ele já está lançando um olhar realista da coisa. Ele não está mais lendo a vida, ele não está mais lendo a realidade que ele vivia com as lentes românticas. Já caiu o véu da idealização. Idealizada não existia nesses momentos, aí pontinho do protagonista e pontinho do narrador é que propiciam ao leitor a possibilidade de tomar conhecimento de tais conclusões. A alternativa que completa corretamente as lacunas do texto anterior é o ufanismo, a onisciência. Letra A. Letra B, o patriotismo e a onisciência. Letra C, a tristeza e o ufanismo. Letra D, a tristeza e o patriotismo. Letra E, a reflexão e a onisciência. Claro, meu amigo vestibulando, letra E, antes de morrer, ele, como eu falei para você, cai o véu da interpretação romântica que ele fazia da vida. Ele recobra a razão. Ele percebe que as idealizações que ele fez sobre a pátria eram apenas ilusões. Ele percebe que o homem brasileiro, ele não era um homem tão bom que nele pensava. Ele percebe que os homens não amavam a pátria como ele amava. Ele percebe que o amor que ele tinha pela pátria foi tudo coisas ligadas ao patético. Ele foi patético, tá bom? Então, o leitor toma consciência dessas reflexões através de um recurso de onisciência do narrador. Portanto, meu querido vestibulando, a nossa letra correta é a letra E. Tranquilo? E agora eu já recebo aqui a visita do meu aluno, o Léo. Léo, você trouxe alguma dúvida aí, Léo? Diga lá qual é, meu querido. Professor, Policarpo Quaresma oscilou seu comportamento entre o romantismo e no final do realismo? Perfeito, Léo. Certíssimo. Meus parabéns pela tua pergunta. A primeira leitura, como eu acabei de falar, que ele faz da vida das pessoas do Brasil, é que as pessoas nutriam o mesmo amor pela pátria que ele nutria. Ou seja, eu te falei, querido vestibulando, ele faz uma leitura do Brasil, das pessoas do brasileiro, com lente romântica. Depois, ele vai ser condenado à morte pelo Marechal Floriano Peixoto, o presidente do país, por conta desse seu amor, dessa sua loucura, dessa exacerbação das paixões pelo Brasil. Só que ele cai o véu, ele faz uma leitura mais realista do que é o Brasil, do que são os interesses dos brasileiros, aí ele se frustra, ele percebe que tudo que ele fez pelo Brasil foi em vão. Tudo que ele fez para o Brasil, meus amigos vestibulando, foi até patético. Tudo bem? Meu querido vestibulando, na aula de hoje nós vimos a análise do livro Triste Fim do Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Um assunto super importante para o vestibular da UEA. Baixa o aplicativo do Preveste UEA, não esquece. Segue as redes sociais do Preveste UEA para não perder nenhuma novidade. Beleza, vestibulando? Tchau, tchau!